Uma vez que continuamos a não falar da conta, eu tomo a liberdade também de não falar da conta. Li a conta, Sr. Deputado Ricardo Lama. Li a conta da Madeira, li a conta dos Açores e li a conta geral do Estado. Mas sobre isso aproveitarei o púlpito para explanar o resultado da minha leitura. Mas o que eu queria trazer aqui à colação é o seguinte. As contas da região, em geral, são influenciadas por diversas forças externas. Forças externas regionais, forças externas nacionais e forças externas internacionais. Mas também é influenciada pela atitude de pessoas que, sinceramente, no meu ponto de vista, só existem para enxugar, para baralhar, para dificultar e apenas por má vontade e má fé. Veja-se, por exemplo, o que aconteceu, ou o que está a acontecer, em relação às duas propostas apresentadas na Assembleia da República. Uma, aliás, às três, porque a do partido do CDS também está envolvida, a suspensão dos artigos 16 e 40 e a suspensão do pagamento, a moratória do pagamento dos juros e encargos referentes ao PAEF. Estas duas propostas foram aprovadas por toda a gente, menos pelos deputados do Partido Socialista continentais e pelos deputados do Partido Socialista açorianos. Bom, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a grande e enorme solidariedade manifestada pelos deputados socialistas açorianos em relação a esta matéria. Solidariedade que nós teremos sempre, independentemente das circunstâncias, desde que seja para favorecer os Açores ou a outra região insular. Mas parece que as eleições de outubro falaram mais alto, parece que a obediência cega ao Partido Socialista de Lisboa é maior nos Açores e, portanto, o que resultou na completa falta de solidariedade por parte dos deputados açorianos eleitos pelo Partido Socialista. Primeiro registro. Não obstante estas propostas terem sido aprovadas na Generalidade, as mesmas na discussão da especialidade, quando se previa e se pedia e se tinha solicitado urgência na discussão da especialidade, eis que o Partido Socialista na República deita mão a uma técnica, que eu diria, milenar, mas que em termos de parlamentarismo será uma técnica centenária, que é a técnica do adiamento, da confusão e da choca, como se diz. Então, pasme-se, pedem uma consulta suplementar aos órgãos de governo próprio, onde fazem 8 perguntas. As primeiras 4 perguntas são perguntas que eu diria normais. O impacto financeiro da suspensão do pagamento de juros, as estimativas de despesa adicional, são perguntas normais. Agora passamos às perguntas anormais. Primeira pergunta anormal. Como se compatibilizam estes projetos com a Lei Travão? Ou seja, já vem aqui com a argumentação da Lei Travão. Mas esqueceram-se de ler, por exemplo, o número 14 do artigo 8 do Orçamento de Estado, que preconiza o seguinte: o Governo fica autorizado, através do membro do Governo responsável para a área das finanças, a proceder às alterações orçamentais, independentemente de envolverem diferentes programas que se revelem necessárias para efeitos de pagamento do recebimento ou da compensação, nos termos da lei, dos débitos e dos créditos que se encontrem reciprocamente reconhecidos entre o Estado e as regiões autónomas dos Açores e da Madeira, podendo, por esta via, alterar o valor dos mapas da presente lei. Portanto, aqui um problema de vontade do membro do Governo. O membro do Governo não tem vontade, então inventa-se esta história. Mas, em relação a esta Lei Travão, eu diria que ela jamais poderá ser e ter uma força superior à vontade da Assembleia da República.
Porque, perante situações de exceção como esta, que é a questão da pandemia, a Assembleia da República deve adotar comportamentos de exceção. Lembram-se seguramente do comportamento de exceção, aliás, foi uma das argumentações usadas, quando o Estado se apropriou das receitas que não eram suas, quando a aplicação da sobretaxa de IRS, o Tribunal Constitucional deu anuência e utilizou como argumento a existência de uma situação de exceção. E, portanto, quanto a esta matéria, estamos esclarecidos. Mas não contentes com a história da Lei Travão, introduzem aquilo que já foi dito aqui pelo Sr. Vice-Presidente, que é, bom, nós até queremos, mas a União Europeia não deixa. Usa-se este argumento, assim, saído do nada, quando é um argumento que já se verificou não ser bem assim. Segunda pergunta anormal. Como se compatibilizam os projetos de leis com a necessidade de assegurar uma igualdade de tratamento entre as regiões? Ora bem, não tem havido jamais igualdade de tratamento. E a situação que eu diria que é mais aviltante no meio disto tudo tem a ver com as duas últimas catástrofes que afetaram as duas regiões. A mais recente nos Açores, que foi a passagem do furacão Lourenço, e o aluvião de 20 de fevereiro de 2010. Pois bem, quando a passagem do furacão Lourenço, os Açores incorreram em prejuízos no valor de 330 milhões de euros. O Estado português, imediatamente, assumiu 85% desses prejuízos. Ou seja, 280 milhões de euros. Assumiu diretamente. Não há empréstimos, não é nada. Assumiu diretamente. Pois bem, os senhores deputados saberão certamente também, quando do aluvião de 20 de fevereiro, que causou prejuízos no valor de 1.080 milhões de euros, o Estado português apenas assumiu 20% desses mesmos prejuízos. O Estado apenas assumiu 20%. Para os Açores, assumem 85%, para a Madeira, assumem 20%. Primeira desigualdade. Depois vamos às desigualdades que existem desde 2003, em que os Açores receberam mais 2.415 milhões de euros que a Madeira. Querem maior desigualdade do que esta? Não conheço maior desigualdade. Ou seja, o governo português e o Partido Socialista acham que tem de haver igualdade de tratamento. Só que a igualdade de tratamento entre a Madeira e os Açores tem um fator de ponderação de 42%, de mais 42% em relação à Madeira. Esta é a igualdade. A igualdade dos Açores vale mais 42% do que a igualdade da Madeira. Depois, terceira pergunta anormal. A suspensão dos juros não configuraria um sinal negativo? Aliás, estão muito preocupados, os deputados do Partido Socialista estão extremamente preocupados com a reputação da Madeira, na medida em que isto representaria um risco reputacional face à demonstração de incapacidade de satisfazer os seus compromissos. Pois bem, este argumento é risível, porque, para além da região ter demonstrado, ao longo destes anos, desde 2013, a forma rigorosa na execução orçamental e no tratamento das contas, em que apresenta nestes anos, desde 2013, um acumulado de superávites de 800 milhões de euros e apresenta uma redução de dívida de 1.500 milhões de euros. Portanto, para além desta situação, o Estado que suspendeu o pagamento dos juros em relação às empresas, às famílias, às empresas públicas, aos municípios. Basicamente, o que o Estado português quis dizer é que é um Estado sem qualquer reputação. Ou seja, quando o argumento para suspender os juros é que isto pode trazer riscos de reputação da economia madeirense, então quer dizer que, uma vez que todos os juros, em restante às outras situações do país, foram suspensos, quer dizer que as famílias não têm reputação, que os municípios deixaram de ter reputação, que as empresas públicas não têm reputação, por aí diante. Ou seja, o Estado português, a reputação afinal só é afetada com a suspensão dos juros na Madeira, no resto do país não há nenhum risco de reputação. Portanto, esta foi a terceira pergunta anormal. Quarta pergunta anormal. O Governo da República já autorizou a emissão de uma garantia de Estado para que a região autónoma da Madeira
refinancie 299 milhões de euros da sua dívida, beneficiando das condições de financiamento da República. Esta iniciativa não acautela já um reforço da liquidez necessária para enfrentar os efeitos da pandemia? Pois, mas parece que se esqueceram, quando fizeram esta pergunta, de ler alineado o número 7 do artigo 123 do Orçamento de Estado, em que diz o seguinte: o Governo fica autorizado a conceder garantia pessoal com caráter excepcional aos financiamentos a contrair pela Região Autónoma da Madeira, aplicando-se a lei número 112/97, na sua redação atual, alineado, no âmbito da estratégia de gestão da dívida da Região Autónoma da Madeira e nos termos das disposições relativas ao limite à dívida regional, ao refinanciamento daquela dívida, até o limite máximo de 299 milhões de euros. Portanto, significa que a emissão a que a pergunta do Partido Socialista se refere já estava prevista na elaboração do Orçamento de Estado e diz respeito à gestão normal da dívida. O que me leva a concluir que, a menos que o Governo da República já tivesse previsto a ocorrência da pandemia, a menos que o Governo da República, a quando da elaboração do Orçamento de Estado, e afirmar que essa garantia iria assegurar a necessária liquidez para combater os efeitos da pandemia, a menos que houvesse, de facto, essa capacidade de prever os efeitos da pandemia, é que esta pergunta faz sentido. A pergunta que eu faço é, senhoras e senhores deputados, nós vamos até quando, e eu não estou a gritar, senhores deputados, não estou a gritar, estou a fazer uma pergunta de uma forma suave, gentil, cordial. Até quando é que nós vamos aturar esta forma de fazer política em Portugal? Quando nós, deputados eleitos pelo povo madeirense, quando nós, povo madeirense, somos tratados como pessoas estúpidas, perfeitamente com problemas intelectuais de compreensão, quando nos fazem estas perguntas. Então, os senhores acham que este tipo de perguntas são perguntas razoáveis? Muito sinceramente, acham que isto é razoável? Isto não passa de uma manobra para atrasar uma decisão. Uma decisão que é inevitável e que o Partido Socialista, na República, exceção honrosa, seja feita aos deputados eleitos pelo Partido Socialista da Madeira, não quer que seja implementada. Não, seja... Oh, Sr. Deputado, eu não tenho medo de dizer as coisas. Da mesma maneira que eu não tenho medo de dizer que nos tratam pior que estranhos, que nos tratam pior que os açorianos, fazem gáudio disto. E a pergunta que eu faço é até quando é que nós vamos aturar esta situação? Até quando é que nós vamos aturar esta situação? E não basta, Sr. Deputado Miguel Iglesias, os deputados da Madeira votarem a favor. Não basta, Sr. Deputado. Não basta, porque os senhores deputados têm sido cúmplices destas atitudes. Os senhores deputados deviam ter-se revoltado contra estas perguntas e não o fizeram. Os senhores deputados deviam-se ter revoltado, porque se eu tivesse alguém da minha família que tratasse outros seres humanos com esta superioridade moral, com esta arrogância e soberba, eu era o primeiro a me revoltar contra a minha família, Sr. Deputado. E os senhores não o fizeram. E é por isso que eu tenho muita pena de continuar a ser tratado, mesmo com relatórios de contas espetaculares, mesmo com comportamentos exemplares. Nós seremos sempre tratados, enquanto estas atitudes não mudarem, seremos sempre tratados desta forma mal educada, desta forma soberba, desta forma sobranceira e sem qualquer pingo de respeito. Muito obrigado. Muito obrigado.